uma das fases mais difíceis da minha vida, onde eu mais sofri por pessoas, por relacionamentos amorosos, por falta de grana, enfim. Também era uma das fases que eu me sentia mais bonita. Então, o vídeo de hoje eu quis listar algumas coisas que eu fazia nessa época. Talvez você faça e acha que é normal, mas na verdade revela que você não tem autoestima, que você não se ama, que você se anula o tempo todo e que não estão ligadas a questões estéticas, que não tem nada a ver com você se sentir bonita. Teve uma época que eu aparentemente me sentia bem, não tinha problemas com questões estéticas, estava num peso maravilhoso e podia comer o que eu queria, porque eu não engordava, mas também foi a época que eu mais sofri com amizades, com a falta de dinheiro, com relacionamentos fracassados. E aí, olhando pra trás, eu pude perceber que essas eram as coisas que eu fazia naquela época. Às vezes a gente faz achando que tá tudo bem, que não tem nada a ver, porque, ah, não, mas autoestima aqui é eu me sentir bonita e confiante, mas não tem nada a ver. Então, quanto antes você reconhecer algum desses sinais e parar de repeti-los na sua vida, mais fácil de você se curar, né, e se reerguer. A primeira coisa que eu fazia, que eu me lembro muito bem, fazer tudo pelo outro. Tudo que o outro queria, eu fazia. Se eu não tivesse vontade, eu fazia. Eu saía de onde eu estava para me encontrar com amigas ou com o ficante da época. Às vezes eu estava deitada e eu ia me encontrar com a pessoa, ou então, como eu disse, eu ia até a casa colega, ou eu ia sair para algum rolê que a pessoa estivesse afim. Porque eu tinha muito medo de desagradar e da pessoa não me chamar mais. Então eu pensava, não, eu preciso ir. Porque se eu falar que eu não vou, que eu não tô afim, essa pessoa não vai me chamar mais, eu vou ficar sem amigos, eu vou ficar sem a pessoa. Então eu me anulava pra ir, pra estar presente. E pensa que as pessoas valorizavam? Não valorizavam não, tá? Pelo contrário. Porque se um dia fosse ao contrário, se você estivesse ligando pra essa pessoa, ah, eu tô aqui em tal lugar, vem aqui e tal, a pessoa ia falar não sem problema nenhum. Então, se você é o tipo de pessoa que está sempre disponível, atendendo o celular de madrugada, respondendo textão, indo até essa pessoa, pare o quanto antes, porque isso é um sinal fortíssimo de que você não se ama. Outra coisa que eu fazia, eu não tinha gosto próprio. Era sempre assim, ó, tanto faz. O que você quer comer hoje? Tanto faz. Que filme você quer assistir? Qualquer um. Aonde você quer ir? Qualquer lugar, você que decide, você que escolhe. E aí eu até esqueci quais eram os meus gostos. Eu nunca curti muito sertanejo. Gente, eu só ia em balada sertaneja. Eu não tinha coragem de falar, vamos num pub de rock comigo. Então eu esqueci dos meus gostos durante boa parte aí dessa minha fase difícil, né, de sofrer com amigos e relacionamentos, simplesmente por não conseguir verbalizar o que eu gostava, o que eu queria. Então, se você é esse tipo de pessoa e acha que isso não vai te trazer nenhum malefício, presta atenção, porque você para de se reconhecer, você não lembra mais aquilo que você gosta, a cor que você gosta, um filme que você gosta. Então, quando alguém te perguntar, saiba que o que você gosta vale sim. O que você quer comer hoje? Eu estou a fim de comer uma pizza. E pronto. Eu quero assistir tal filme. Hoje eu quero fazer tal rolê, tal coisa. Lembra que eu falei que foi uma fase difícil porque eu também vivia sem dinheiro, vivia na pindaíba? Porque eu não sabia dizer não. Então, vamos tal lugar? Vamos. Vamos sair tal final de semana? Vamos. É muito parecido com aquela primeira que eu falei, né? Sobre estar 100% disponível e fazer de tudo pelas pessoas. Só que aí nesse caso é mais com relação a saídas, né? É sair sem poder, é gastar sem poder. Você não conseguir dizer não pelo mesmo motivo. O medo da pessoa não te chamar mais. Então eu fiz ali uma bola de neve com os cartões, porque eu queria sempre estar presente, eu queria sempre estar junto. E imagina que eu ia falar, né, que não podia, porque sei lá, tava sem dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Isso me levou para uma outra ação que era beber demais. Como eu era vazia e estava frustrada comigo mesma e brava comigo mesma por estar aceitando aquilo, mas eu ainda não reconhecia, eu achava que era alguma questão mesmo ali, sei lá, outra coisa, né, da minha cabeça, eu bebia. Então eu bebia para esquecer os problemas, eu bebia para me divertir. Às vezes eu tava sozinha em casa e batia esse vazio, sabe? Ah, ninguém me chamou hoje pra sair, nossa, não tem nada pra fazer, porque eu sempre estava acostumada, né, a estar 100% disponível e a sair pros rolês e tudo. E aí eu comecei a beber em casa, abri uma garrafa de vinho, bebi uma garrafa de vinho. Então, a questão da bebida alcoólica, ela é uma fuga para quando você não tá bem consigo mesma. Você não consegue dormir tranquila, e aí isso também leva a outras questões, né? Que aí para outras pessoas podem fazer mais sentido,
no meu caso não, mas drogas, remédios para insônia, enfim, coisas que te destroem mesmo, né? E aí você acaba indo em busca dessas anestesias para você se sentir um pouco melhor. No meu caso, eu bebia muito, então o álcool fazia parte da minha rotina e tudo isso é porque eu não estava bem comigo mesma, né? Não me amava, me colocava em situações degradantes para agradar o outro e daí o álcool acabou sendo uma fuga. Eu gastava muito, comprava um monte de coisas, mesmo sem ter tanto dinheiro, por isso que eu falei que virou uma bola de neve meus cartões. Porque eu queria fazer parte, né? Eu queria estar com uma bolsa bonita, eu queria estar com uma roupa bacana. Então, eu gastava com muita coisa fútil também, não dei valor, joguei muito dinheiro fora para preencher esse vazio que eu acreditava, né, ser ali, sei lá, de outra coisa, que naquele momento eu não conseguia enxergar que a culpada era eu mesma. E por último, eu nunca conseguia falar quando eu estava chateada. Eu sempre fui uma pessoa que me impus muito, sempre fui uma pessoa, até tinha um apelido de barraqueira, que eu fazia uns barracos ali, quando eu via alguma injustiça, quando eu me sentia mal. E aí, nesse período da minha vida, eu fiquei tão anulada que eu parei de falar. Então, quando alguém falava alguma coisa que me incomodava ou me deixasse magoada, eu não falava, eu ficava quieta. Algumas vezes a gente vai ter que engolir sapos mesmo, mas sempre, toda vez, uma hora, né, dá um problema. Então eu tinha muito medo de falar pra pessoa que eu não tinha gostado, ou enfim, a forma como ela tinha falado alguma coisa. E aí eu fui também me anulando, né, nessa questão de não conseguir me expressar. E, gente, pode parecer loucura, mas foi a fase que eu tive mais dor de garganta na minha vida. Não sei se tem alguma coisa a ver, acho que não, nem tô falando mais pelo lado místico, mas olha a coincidência, minha garganta ela vivia com placas de pus, eu sempre tava tomando antibiótico. Eu nunca mais tive isso, nunca. Então, assim, sei lá, né? Eu falei, acho que eu guardava tanto aqui, ó, que a garganta, coitada, sentia e me trazia aqui esses prejuízos. Foram coisas que eu fui identificando, né, depois ali, com a maturidade, com o autoconhecimento, com a percepção das coisas, que você leva muito tombo, né? Quando você precisa da pessoa, a pessoa não tá ali. Você esteve disponível o tempo todo, e aí quando é sua vez, a pessoa tá nem aí pra você. Quando você percebe que tá num emaranhado de dívidas e que ninguém vai acender a mão, porque você que foi a culpada pelos próprios problemas. Quando você vê que está ficando, acordando com ressaca, né, indo trabalhar talvez com cheiro de bebida. Então você vai percebendo que é você quem estava se autodestruindo, né? Como eu falei, eu me achava bonita, eu não estava me sentindo feia, não tinha problema nenhum com relação a essa autoestima, né, de aparência. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando eu fui percebendo esses comportamentos, né, eu fui eliminando um por um da minha vida. Não é simples, não é fácil. Às vezes você vai se deparar com esses comportamentos de novo. Às vezes você é manipulado e nem percebe, né? Às vezes alguma pessoa tá ali tirando o melhor de você. E aí, quando você percebe, é bom você reconhecer e também já cortar. Mas como eu disse, às vezes esses comportamentos vão querer voltar para sua vida. E é muito importante que você reconheça o quanto antes e não deixe ele se manifestar. Porque imagina, se tem um comportamento desse já é ruim, imagina ter todos ao mesmo tempo. Hoje em dia, quando eu vejo, né, que algum deles está querendo se manifestar, eu entendo por que que eu estou agindo assim. Por que que eu estou com esse vazio? O que está acontecendo? O que que eu estou fazendo de errado? Para recalcular a rota e não me perder de novo. Me conte aí se você se identificou com algum desses sinais, se você já teve uma fase da sua vida que você foi uma pamonha, deixou as pessoas fazerem o que quiser, o que queriam com você. Me conte nos comentários que eu quero saber. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, até mais.